Olá, concurseiro e concurseira, como estão seus estudos? Nesta aula, vamos dar continuidade ao conteúdo de Idade Moderna. Iremos abordar 3 aspectos: Renascimento, Reforma Protestante e Iluminismo. Nós estamos em Porto Calvo, mais especificamente no local denominado de Porto das Barcaças. E é daqui que nós vamos estabelecer a conexão entre o conteúdo de História Geral, História do Brasil e História de Alagoas. Pois é daqui de Porto Calvo o conhecido personagem histórico das invasões holandesas, Domingo Fernandes Calabar. O açúcar constituiu o principal produto da economia no Brasil colonial. E esse é o principal motivo dos holandeses saírem da Europa e virem até o Brasil, tomarem posse das terras que então pertenciam a Portugal. Mas antes de chegarmos até Porto Calvo e a história de Calabar e o quanto isso é importante para a história de Alagoas e realizarmos essas conexões, vamos abordar essas outras características da Idade Moderna. A primeira delas, o Renascimento. Foi um movimento que se iniciou na Itália e propôs a renovação das artes e das ciências. A ideia renascimento você associa a renascer, aquilo que nasce novamente. E o que nasce novamente? Para aqueles que desenvolveram este movimento, a ideia era renascer a arte greco-romana. Então esse movimento ele vai influenciar desde o final da Idade Média e se estende até a Idade Moderna. Esse movimento também vai conduzir a ideia da centralidade do homem na história. Ideia essa que será aprofundada com o Iluminismo, mas este não é tema que iremos abordar nesse momento. Outro aspecto da Idade Moderna é a Reforma Protestante, um fator importante que altera completamente a dinâmica da Europa à época e a dinâmica do mundo. A Reforma Protestante ela se inicia em 1517 com o monge agostiniano Martinho Lutero na Alemanha, contestando as práticas da Igreja Católica à época. E dentre essas práticas tínhamos a venda das indulgências. Mas avançamos mais um pouco acerca da Reforma Protestante, precisamos falar de outro reformador chamado João Calvino, que era francês e inicia uma reforma em Genebra, na Suíça. A Reforma Protestante irá tomar maiores proporções a partir da reforma proposta por João Calvino no norte da Europa. E é a partir daqui que nós aproximamos essas relações entre esse contexto que envolve todo esse aspecto abordado nesta aula sobre a Idade Moderna, pois os holandeses eles eram protestantes calvinistas. É importante também atentarmos acerca da União Ibérica. E o que foi a União Ibérica? Foi um momento em que Portugal e Espanha estiveram aliados. No ano de 1580, o trono de Portugal vai ser tomado pelo rei da Espanha, Filipe. E a partir de então, Portugal e Espanha estarão politicamente unificados. Esse período se estende até 1640 e é denominado de União Ibérica, pois os dois países que estão na Península Ibérica irão dar nome a essa união, a esse momento em que Portugal e Espanha estão politicamente unificados. Mas é de se perguntar, e qual é a relação que a Holanda tem com isso? A Holanda era uma colônia espanhola e estava em guerra pela sua independência. A Holanda, estando em guerra com a Espanha, mas era aliada dos portugueses.
pois eram os holandeses que financiavam este açúcar que saía aqui do Brasil e era levado até a Europa. Então, quando ocorre a União Ibérica, os portugueses são forçados pela coroa espanhola a romper relações com a Holanda, que era sua inimiga. Temos aí, portanto, a Holanda, que é a principal financiadora do açúcar que saía do Brasil, sendo proibida de realizar comércio com Portugal. E é daí então que eles tomam uma decisão, se apossarem das terras brasileiras. A primeira tentativa vai ocorrer em 1624 e não é bem sucedida, que acontece em Salvador. A segunda vai ser em 1630, na capitania de Pernambuco, a qual Alagoas está inserida. Motivados então pela produção açucareira no Brasil, especialmente na região Nordeste, os holandeses invadem Pernambuco no ano de 1630. E é aí que vai entrar a importante figura histórica de Calabar, que era natural aqui de Porto Calvo, e então realizamos a conexão final entre estas características, pois ao pensarmos em Porto Calvo, Calabar, estabelecemos estas conexões com a invasão holandesa, a União Ibérica, a Reforma Protestante e o Renascimento. Por isso estamos hoje em Porto Calvo, no Memorial a Calabar, para falarmos da invasão dos holandeses, que ocorreu no ano de 1630 a Pernambuco. A primeira invasão é em 1624 à Bahia e a segunda é em Pernambuco no ano de 1630. Vale lembrar que o atual estado de Alagoas estava inserido na capitania de Pernambuco, que se estendia do Rio São Francisco até a ilha de Itamaracá. Os holandeses aqui chegam em 1630, eles ficam restritos à área de Olinda e Recife. Mas no ano de 1632, a mudança de lado de Domingos Fernandes Calabar irá alterar completamente os rumos da guerra. Pois Fernandes Calabar era um senhor de engenho e conhecedor dessa região. Ao mudar de lado, sua cabeça é colocada a prêmio, mas somente no ano de 1635 que ele será capturado. Dentre as tentativas de captura de Domingos Fernandes Calabar, o seu primo foi contratado para executá-lo, para realizar o seu assassinato. Porém, o mesmo, aguardando Calabar em emboscada em um monte, ao avistar Calabar, se empolga, puxa sua espada e na descida tropeça e ao cair, a espada o atinge no peito e ali mesmo ele chega a falecer. Mas é somente no ano de 1635, em um cerco realizado pelos portugueses, quando os holandeses estavam sob o domínio do atual território de Porto Calvo, que Domingos Fernandes Calabar será preso. É trazido para esse local que estamos agora, que é conhecido como Alto da Forca ou Alto da Fossa. Ao ser preso, é julgado e condenado por traição. Sua pena, enforcamento. E além de ser enforcado, é esquartejado, tem o seu corpo esquartejado e as partes são pendurados em paus e tendo sua cabeça fincada em uma estaca. Os holandeses irão avançar sobre Porto Calvo e ao chegar aqui irão se deparar com esta cena. Os holandeses então irão juntar as partes do corpo de Domingos Fernandes Calabar
irão realizar o seu sepultamento e irão prestar honras militares a sua esposa e os seus filhos irão receber a assistência do governo holandês, em reconhecimento aos serviços prestados pelo mesmo. Mas a história dos holandeses prossegue aqui. Calabar foi preso e executado aqui mesmo em Porto Calvo, em sua terra natal. Mas a guerra entre luso-brasileiros e holandeses continua. E a região do atual estado de Alagoas, principalmente Porto Calvo, foi uma área bastante conflituosa em que ficou intercalando. Um momento estava sob o domínio dos luso-brasileiros e outro momento estava sob o domínio holandês. Até que em 1137, com a chegada do conde Maurício de Nassau para governar o Brasil holandês, essa situação vai ser alterada. Maurício de Nassau irá dominar definitivamente a área de Porto Calvo. Maurício de Nassau irá estender o domínio holandês até a cidade de Penedo, aqui em Alagoas, e lá irá construir outro forte. Dessa forma, a fronteira do Brasil holandês ela ficará do Rio São Francisco até o Maranhão. Este local é o Porto das Barcaças, localizado também no município de Porto Calvo. Aqui, o açúcar da região era embarcado no rio Manguaba. Do rio Manguaba, ele descia até Porto de Pedras e lá era embarcado para a Europa. Mas temos aqui também um importante achado arqueológico dos últimos anos. No ano de 2015, o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, realizando um estudo nessa região, encontrou um forte que foi construído pelos holandeses no ano de 1637. Esse forte ele fica na Ilha do Guedes, na outra margem do rio Manguaba. Esse forte foi construído a mando do conde Maurício de Nassau. Quando os holandeses chegaram a Pernambuco no ano de 1630, eles permaneceram por muitos anos circunscritos à região de Olinda e Recife. E esta área de Porto Calvo foi uma região em que muitas batalhas alternaram o domínio do território. Momentos estavam sob o domínio dos portugueses e outros momentos estavam sob o domínio dos holandeses. Até que com a chegada de Maurício de Nassau em 1637, os holandeses passam a dominar essa região e estender o seu domínio até o Rio São Francisco e na cidade de Penedo, que o conde Maurício de Nassau irá construir um forte. Porém, o forte que foi construído em Penedo foi preservado. E desde o ano 2017, o IPHAN está realizando a sua restauração. Este achado arqueológico é de extrema importância para a história de Porto Calvo, história de Alagoas, história do Brasil e história mundial, pois é um patrimônio que representa um importante momento histórico da história do mundo. A projeção é que, após o término de restauração do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, este conjunto se torne disponível para acesso ao público e possamos compreender melhor a nossa história, a história do nosso estado e a história do nosso país. E precisamos terminar essa aula falando sobre um tema
que vai conectar com a próxima aula, que é o Iluminismo. Foi a crítica realizada por alguns intelectuais acerca da política e economia deste período da Idade Moderna. Lembramos do mercantilismo na aula anterior e do absolutismo. O Iluminismo passa a criticar esses mecanismos. Essa concentração de poderes com o rei passa a ser criticada por eles e o monopólio exercido por essas nações em relação ao comércio. Por isso que os iluministas também são conhecidos por liberais, pois eles tinham essa concepção de liberdade econômica e liberdade política. Outra instituição fortemente criticada também pelos iluministas era a Igreja, pois esta era estritamente relacionada com os reis. Nos encontramos então na próxima aula. Bons estudos e até a próxima!